O que há além da morte? Charles Leadbeater. Impressões astrais. A analogia do fonógrafo. Passemos agora a considerar os exemplos da classe de fenômenos causados pelo que se chama impressões astrais. Mas antes, se temos uma observação feita por Stier sobre este assunto. Este é o tipo de uma família de numerosos fantasmas, de cuja manifestação o fonógrafo nos oferece alguma analogia. Se falamos diante desse aparelho da linha em diante, sempre que for posto a funcionar, ele reproduzirá a nossa voz com toda a nitidez, que estejamos ausentes ou mortos, e a posteridade poderá ouvi-la. Assim pode ocorrer em relação aos fantasmas. Uma forte emoção pode ficar gravada de tal modo em objetos circundantes que, sob certas condições favoráveis, eles produzem nitidamente a imagem, as ações da pessoa cujo fantasma parece manifestar-se. É precisamente isto que acontece. A psicometria demonstra que os mais tenúes objetos físicos conservam perpetuamente a impressão de tudo o que acontece ao seu redor. Normalmente, esta impressão permanece imperceptível aos nossos sentidos físicos. E é necessário um poder peculiar de psicometria para atualizá-la. Porém, quando é muito profunda a sua percepção, não existe tanta sensibilidade, é até perceptível por uma pessoa comum. Onde quer que ocorra uma tremenda comoção mental, terror, dor, tristeza, ódio, ira ou qualquer paixão violentíssima, as vibrações astrais são tão intensas que impressionam mesmo pessoas de poucas faculdades psíquicas. Bastaria um ligeiro aumento temporário para alguém visualizar toda a cena e ver todos os detalhes do acontecimento se desenvolvendo em sua frente. E mesmo, sob certas circunstâncias, pode materializar-se ao ponto de se tornar perceptível aos sentidos físicos. O timbre do som. Algumas vezes a sensação da cena se manifesta vividamente, sem reproduzir os seus pormenores, como no caso seguinte. Numa paragem solitária nas imediações de Enfield Chasse, havia uma casa velha e vetusta. Na época deste caso, moravam nela duas irmãs solteironas, minhas conhecidas, que me convidaram certa vez para um jantar, em companhia de outros conhecidos locais. Como tive de me preparar um pouco antes de ir à mesa, uma criada me levou a um aposento do primeiro andar, onde fiquei só, aprestando-me. Apenas a criada saiu. Comecei a ouvir um som esquisito no aposento, uma espécie de som tímido, como de medo reprimido. Parecia aproximar-se de mim. De início não fiz caso, crendo que seria o vento da chaminé, um barulho na porta semi-aberta. Mas ao dar alguns passos pelo aposento, notei que o ruído me seguia onde quer que eu fosse. Começando a inquietar-me e de todo incapaz de compreender a singularidade, completei minha toliete às pressas e desci ao salão, na esperança de assim me livrar daquele som incômodo atrás de mim. Porém, tal não aconteceu. Estava no patamar da escada. Desceu comigo sempre o mesmo som de tímido horror, fraco, mas audível e rente de mim. Mesmo durante o jantar, quando a conversação aimanava, eu o ouvi distintamente por diversas vezes. E tão próximo que, se estivesse ligado a uma entidade, devíamos estar ambas no mesmo assento. Parecia não ser notado por ninguém mais, porém acabou cansando-me, inquietando-me, senti-me aliviado ao pensar que não teria que dormir ali aquela noite. Depois, alguns convidados anteciparam a sua saída. O grupo dispersou-se e tive a satisfação de respirar a fresca e agradável brisa da noite e de me sentir por fim liberta do meu pesadelo de terror. Posteriormente encontrei as minhas amigas numa outra casa. Ao contar-lhes o que me tinha acontecido, elas sorriam e disseram que era verdade, existia aquele ruído, mas já tinham se acostumado tanto com ele que não se impressionavam. Acrescentaram que às vezes silenciava durante semanas. Outras seguiam de cômodo em cômodo, de andar em andar, impertinentemente, como aconteceu comigo. Não puderam dar-me outra explicação do fenômeno, senão de que o ruído era totalmente inofensivo.
Talvez fosse, porém, sem dúvida, recordava alguma coisa terrorífica, perpetuada no limbo das coisas invisíveis, pisadas espectrais. Há anos eu mesmo passei por uma destas experiências, se bem que trivial, ela corrobora exatamente a lei que estamos examinando. Não muito longe de onde eu vivia naquela ocasião, num dos arrebaldes de Londres, estava sendo aberta uma estrada para um novo traçado. E embora não estivesse ali casas, já tinha sido colocado em ambos os lados passeios como um cercado em toda a extensão que o separava do descampado. Como é natural, os transeuntes andavam pelos passeios, pois o leito era de todo intransitável devido ao barro que tinha, sobretudo no inverno. A estrada tinha uma milha de comprimento e era muito movimentada durante a noite, por seu trajeto mais curto para ir a uma das estações ferroviárias. À noite, essa estrada ficava inteiramente às escuras e, não bastante, eu às vezes a preferia, pois podia seguir sem dificuldade pelo passeio. Era a voz geral que corria muito risco quem se aventurasse a andar à noite por aquela via, pois pessoas maldosas atacavam os transeuntes. Eu, porém, nunca soube de nenhum caso concreto que confirmasse esse rumor. E só observei que às vezes alguém esperava na esquina que outro viesse para servir-lhe de companhia durante o percurso pela mesma. Numa noite de luar, eu caminhava por essa estrada resolutamente às 21 horas. Os campos vizinhos estavam cobertos de tenue neblina que não me impedia de enxergar com toda a clareza o caminho descampado que se estendia ao lado dos passeios, na metade da estrada, sem que houvesse nenhuma alma vivente, senão eu. Em todo aquele trecho ouvi passos, como se alguém corresse desesperadamente para salvar sua vida. Os passos ressoavam com toda a clareza no passeio, e eu não posso explicar o terror que se me apoderou ao ouvi-los. Rapidamente pensei, aqui chega alguém cheio de terror, porém não atino com o que tenha visto ou imaginado. Mas onde estava aquele homem? Perguntou. Os passos apressados se aproximavam mais e mais, até que os ouvi rente aos meus próprios pés e afastaram-se em direção oposta àquela em que eu estava, sem que aparecesse nenhuma forma visível, pois o cercado ao lado dos passeios não poderia ocultar um cão, e tanto menos um homem. Admirado, mantive-me alguns instantes à espera, e depois prossegui meu caminho vigilante com os passos cautelosos, sem que nada de novo me acontecesse, nem soubesse coisa alguma que explicasse esse fenômeno. Isso aconteceu antes de ter eu iniciado os estudos teosóficos, e portanto não estava capacitado para explicá-lo. De modo que, embora minhas conjecturas se aproximassem da verdade, não passava de conjecturas, e acabei de abandonar a explicação daquele inexplicável fenômeno. À luz dos ensinamentos teosóficos, a explicação parece claríssima, pois sem dúvida alguma havia passado por ali com tamanho terror que sua emoção impressionara os objetos circundantes. As vibrações astrais de terror foram suficientemente vigorosas para deixar a impressão fonográfica referida por Stier, e reproduziu o ruído dos passos precipitados da fuga que eu vi e de que aproveitei a lição. Não conhecemos bem todas as leis reguladoras de semelhantes fenômenos para discernir por que só se produziu o ruído da carreira e não a forma que fugia, como tem acontecido em outros casos semelhantes, mas podemos facilmente compreender que não havia força bastante para materializar o conjunto da cena no plano físico, a ponto de impressionar a vista e o ouvido. Podemos conceber que, por circunstâncias desconhecidas, se não reproduzam algumas vezes vibrações auditivas e outras vezes as visuais, sem sabermos, todavia, o que é que determina a modalidade da manifestação. As assombrações puramente acústicas são muito mais numerosas do que as espectrais, certamente devido à maior lentidão das vibrações sonoras, que por este motivo ficam gravadas nos objetos físicos mais fácil e prontamente do que as visuais. Certamente que as futuras investigações darão melhor explicação desta classe de fenômenos. Perpetuação de uma impressão astral. Outro caso notável desse tipo é o relatado pelo Dr. Lee em sua obra Vislumbres do Sobrenatural, volume 2, página 100. Conta-nos que o referendo José Jefferson, vigário de Stanley do Norte, perto de Ripon, lhe descreveu uma experiência algo espectral que tivera a umas 11 milhas de Nova York.
Uma noite passava ele por certo local, quando e sem que houvesse por ali qualquer ser humano, o alarmou uma sucessão de horripilantes gritos. Indagando depois sobre o que havia se perpetrado ali, um assassinato sob circunstâncias particularmente horrorosas, e que os gritos eram ouvidos eram simplesmente uma repercussão dos soltados pela vítima. Neste caso, se fez uma impressão tal que teria tanto a visão como a audição, pois também soube uma pessoa que tinha visto uma aparição do mutilado corpo da vítima jazendo no local em que muitos anos antes havia sido de fato encontrado. Atrocidades puritanas. Assegura-me que na abadia de Aton, próximo de Beverley, em Yorkshire, perdura ainda a impressão astral de um crime inauditamente abominável. Parece que em tempos de Revolução Inglesa, um grupo de assaltantes andava desenfreado por aquela paróquia, cometendo as mais repugnantes crueldades e odiosos excessos que caracterizavam os chamados puritanos. A soldadez que invadiu a abadia e ocuparam uma casa particular, e na ausência do dono arrebatou uma criança dos braços da mãe e arrebataram-lhe a cabeça contra a parede. E não satisfeitos com tamanha crueldade, abateram e decapitaram a mãe. Seria difícil que tão hediondo crime não deixasse uma indelével pegada, e desde então aparece no aposento a figura de uma mulher decapitada com uma criança nos braços. Certamente que o espectro do pátio de Wycoller, cuja aparição descrevemos em outro capítulo, também é do mesmo tipo, embora o regresso do assassino ao lugar do crime possa ser uma forma mental, como acontece frequentemente. Em geral, vivo ou morto, o criminoso está pensando sem cessar nas circunstâncias de sua malfeitoria. Como esse pensamento é mais vívido no aniversário do crime, acontece ter força suficiente para materializar-se e reproduzir-se anualmente a cena. Outra explicação consiste em que o pensamento vigoroso de uma violenta ação dá ao criminoso o poder de ressuscitar e recordar e de transportá-lo às condições de visibilidade física. Esta consideração não serve, porém, para o caso da abadia de Waltham, porque aqueles desumanos assassinos eram incapazes de qualquer sentimento elevado como o remorso. O moleiro no cavalo cinzento. Na obra Autênticas Histórias de Fantasmas se relata um caso de forma visível, porém sem som audível. Embora eu tenha passado por aqueles caminhos a toda hora, no inverno e verão, durante 20 anos, nunca me ocorreu nada de particular até a tarde de segunda-feira última. Eu cavalgava minha égua castanha fã, e ao chegar na encruzilhada do caminho, vi à esquerda aparecer um homem montado num cavalo cinzento. Tive que refrear meu animal para deixá-lo passar, pois vinha perpendicularmente para mim. E ao passar por ele, disse-lhe em voz alta: "Boa noite." Como não me respondesse, inclinei-me sobre o selim para ver se ele cavalgava dormindo, e notei então com profunda surpresa que ginete e cavalo tinham desaparecido. Mas tão certo estava eu de tê-los visto que voltei para trás, desejoso de examinar a encruzilhada de seus arredores, o que fiz sem encontrar sinal do homem nem do animal, não o bastante haver bastante claridade para avistar toda a distância do descampado. Então dirigi-me até a porta de uma cerca próxima, supondo que se tivessem metido por ali. Porém, como nada pude descobrir, invadiu-me um tímido espanto, crente de que tinha visto a um espectro, e me recolhi a um abrigo de lona. Mas agora me vem a parte mais estranha do acontecimento. Depois de cumprida a tarefa que me levava à granja, contei ao granjeiro e à mulher que me acontecera, e ele me respondeu: "Em tantos anos que você passa por este caminho, nunca viu essa encruzilhada? Um homem com trajes claros cavalgando um cavalo cinzento?" Perguntou. "Não, nunca, mas juro que o vi esta noite." O granjeiro perguntou-me se sabia o que acontecera ao moleiro há uns 40 anos atrás. Ao que lhe respondi negativamente. Contou-me então que, certa ocasião, o moleiro regressava do mercado, quando os salteadores o assassinaram naquela encruzilhada. Estava vestido de roupa clara, a modo de sua terra, e montava um cavalo cinzento. O granjeiro arrendou-lhe
a granja pouco depois deste acontecimento. Embora soubesse o que acontecera, passava por ali uma infinidade de vezes e nunca vira nada. Porém, muitos viajantes em diversas ocasiões tinham encontrado o fantasma na forma e aparência ora descritos por mim. Neste caso, não se reproduz som algum, nem a cena inteira do assassinato, apenas aparece em ocasiões periódicas a tranquila figura do moleiro a cavalo. Não há nada de referido caso que comprove a materialização, ou se a mente do narrador foi diretamente impressionada. Porém, os fatos em si oferecem algumas deduções, como no caso, como não houve reprodução de golpes nem lutas, é evidente que o pensamento emotivo do moleiro daquele instante não impressionou a matéria astral dos objetos circundantes, porque se tal acontecesse, a cena se reproduziria. A figura do moleiro aparece sempre em direção à encruzilhada, porém não passa além. Aparece tal como ia quando encontrou seus malfeitores, estando alheio ao perigo que o ameaçava. Regressava pacificamente para o lar, e antes de ser atacado, não dominava a emoção bastante violenta para impressionar o astral. Em troca, quão turbulenta é forte as emoções do malfeitor ao ver que a vítima se aproximava. Esse é o motivo, pois uma vez perpetrado o crime na mente do assassino, domina a figura do moleiro no aspecto em que se apresentou a avançar para ele. Não há dúvida de que esta representação mental foi suficientemente forte para impressionar o objeto circundante e reproduzir tão visivelmente a figura. Porém, ela também pode ser reproduzida pela impressionabilidade das pessoas que o assistiam, pois a pessoa que conta esse fato nunca mais a viu, apesar de passar sempre por aquela encruzilhada, ou por não se achar em condições de receptividade, ou por não coincidir mais a reprodução da imagem com a sua passagem por aquele lugar. Nos muitos relatos da aparição de vítimas de assassinato, o espectro tem realidade pessoal. Se se trata de um criminoso, o que acontece quando há luta por causa de roubo, é possível que ele frequente o lugar onde o mataram. Porém, se é pessoa honesta, não gostaria de vir ali, nem pensar em seus assassinos, a não ser que lhe assalte a ideia de vingança. As aparições desta natureza são sempre meras recordações astrais ou engendradas por sombrios remorsos do assassino. Estas impressões astrais vão se debilitando com o tempo e gradualmente se desvanecem. O registro de tudo que acontece é absolutamente permanente nos planos superiores e o claro evidente exercitado pode sempre lê-lo. Mas esse registro independe totalmente dos sentimentos da pessoa com ele relacionada e é produzido de maneira completamente diferente desta impressão astral inferior, que é a única que pode motivar aparições semelhantes a aqui descritas. São estas impressões astrais que gradualmente fenecem, embora frequentemente durem mais do que nossa vida física. Muitas pessoas sentem um profundo mal-estar quando passam pelo lugar das execuções em Tyburn, embora não saibam antecipadamente que ali foram erguidas forças para sacrificar réus. Forcas para sacrificar réus. Há outras manifestações astrais menores, aqui não me refiro, porque não se originam das condições e possibilidades do homem depois da morte. Na presente obra abordo o assunto de um outro ponto de vista, simplesmente relatando os fatos relacionados com a morte e a vida seguinte, e mostrando como um grande número das verdades descobertas pelas observações filosóficas poderiam ser deduzidas desse fato, se apenas os homens as comparassem, analisassem seriamente e dedicassem a estes importantíssimos assuntos um pouco da atenção que merecem. Como portar-nos ante a um fantasma? Assistência e cortesia. Antes de terminar esta parte do livro, atrevo-me a dar um conselho. São numerosas as aparições que constantemente surgem e com o decorrer do tempo as pessoas vão se tornando menos materialistas. De sorte que é possível que alguns dos leitores tenham algum dia o privilégio de ver um fantasma. De privilégio deliberadamente, porque eu considero tal experiência extraordinariamente valiosa para dar a certeza da outra vida. E é sempre um privilégio deparar-se com a oportunidade de prestar um auxílio, pois os espectros vêm sempre em busca de auxílio. Por isso indicarei aqui como devem conduzir-se
Aqueles que tiveram a sorte de ver um fantasma, pois parece que os que vêm do outro mundo se queixam profundamente da maneira como são geralmente acolhidos pelos encarnados. Comumente exige um grande esforço a manifestação de um desencarnado, e por isso só o faz por motivos gravíssimos. E premido por circunstâncias comuns, só o consegue por breves instantes. Importa-lhe muitíssimo aproveitar esses poucos momentos que provavelmente não bastam para o que pretende dizer. Contudo, a maioria das pessoas desperdiça este fugaz intervalo em sobressaltos, atordoamentos e fugas. Punhamo-nos no lugar do desencarnado e vejamos o que significa para ele quando assim agimos de maneira tão egoísta e pusilânime. Se quando uma pessoa que sofra grandes atribulações no mundo físico vem pedir-nos auxílio, um mínimo que por ela fazemos é ouvir-lhe as queixas, porque então não trataremos de maneira idêntica uma pessoa desencarnada? Pergunta. Nenhum temor nos causaria se estivesse encarnado, embora então possuísse um corpo físico, por meio do qual não poderíamos fazer mal. Se o desejasse, por que devemos senti-lo então depois de falecida, quando temos sobre ela a vantagem, se é uma vantagem, um corpo adicional? Pergunta. É exatamente o mesmo ser irmão de antes e não tem a mínima possibilidade de prejudicar-no. Por que então a atitude receosa geralmente adotada agora para com ele? Pergunta. A atitude de investigação psíquica. Por outro lado, não devemos cair no extremo oposto de exagerado ceticismo e olhar nosso visitante como uma alucinação ou exteriorização de uma ideia simbólica subconscientemente concebida. Como diria a Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, todos os estudantes de ocultismo hão de sentir profunda gratidão por essa sociedade antes seu admirável trabalho de examinar e classificar pacientemente numerosos casos durante o desenvolver de suas pesquisas no campo de uma ciência ainda tão impopular. Também muito lhe devemos por haver contribuído para tornar nossa linha de ideias respeitáveis perante o mundo, de sorte que agora as pessoas gradas, em vez de rirem e zombarem de nós, já admitem que haja realmente algo de verdadeiro nessas coisas. Por outro lado, não deixe de provocar um riso irônico a atitude da mesma sociedade de invariável temor à aceitação dos fatos e a maneira surpreendente com que ela constantemente omite a fácil e positiva explicação dos mesmos, observados e coligidos por seus membros a fim de se acomodar a avanços e generalidades e elaborar apenas teorias prováveis. Cautela científica é valiosa e indispensável, requisito para toda e qualquer investigação, igualmente que se tratando de investigações psíquicas, porém, tal qual toda virtude, essa cautela se degenera em vício quando excessiva, passando a ser obsessão e preconceito. Ao lermos os relatórios de seus membros, sempre nos sentimos chocados pela proeminência sistematicamente dada a explicações preparadas e rebuscadas e pela calculada ignorância de tudo que se imponha por sua própria clareza e evidência. Permite-se-me citar um ou dois exemplos dos ensaios sobre investigações psíquicas do Sr. Goodrich Fehr. O Anel Perdido. Certo cavalheiro sonha ver um anel particularmente valioso de sua coleção em certa posição no canteiro de seu morangal. De manhã ele o procura no seu estojo habitual e com horror nota a sua falta. Ao descer a escada, o depara num canteiro de seu morangal. Um caso de clarividência trivial, num sonho, direis: oh não, meu caro, ao contrário, somos levados a crer que o cavaleiro apanhando de passagem um morangal tentador observa um anel sem o saber. E este conhecimento inconsciente foi submetido à atenção do seu eu consciente pela recordação do sonho. O papel mural discrepante.
Vede este relatório. Eu estava à procura de uma casa com um amigo e ambos estávamos no cômodo superior da 20ª casa que havíamos visto naquele dia. Havia ali um armário do forro ao chão, cujas portas estavam fechadas. Subitamente me pareceu que estas portas se abriram e pude ver o que se achava atrás delas. Se você abrir essas portas, disse eu ao meu amigo, notará que o papel colado por dentro é azul claro, estampado de pequenos losangos, diferindo por completo do papel colado no rosto do cômodo. Ele abriu as portas e constatou a exatidão de minha asserção. Creio que seria totalmente absurdo supor-se que uma circunstância tão fútil fosse o resultado de clara evidência, a não ser que se apresente alguma outra possível explicação. Alguns meses antes, eu havia visitado diversas casas naquela vizinhança, indicadas pela mesma agência, e tanto quanto alcançam minha memória consciente e minha observação. Embora a casa em questão me fosse inteiramente estranha, parece-me mais improvável haver eu inconscientemente percebido a discrepância do papel mural. A credulidade dos céticos. Por que são tão demasiado crédulos estes cientistas? Pergunta. Certamente é que a teoria muito mais simples e mais inteligível da visão etérica é infinitamente mais aceitável do que a assombrosa, a impossível desmemória da parte de uma pessoa sã, tal qual temos esperado até aqui, aceitam pacificamente. Seguramente, ao invés de se inventar explicações engenhosas, mais impossíveis e mais simples e lógico, o ensinamento que encara todas essas faculdades anormais como manifestações parciais e prematuras do magnífico poder que é a herança da humanidade, e ainda se tornará comum a todos os indivíduos. Outra de suas espantosas teorias é que procura atribuir tudo no céu e na terra à ação de um eu subliminal. Em sua obra Milagres e Espiritismo Moderno, página 16, o Dr. Alfredo Russel Wallace é particularmente incisiva em sua crítica a esse critério. O segundo eu, ou subconsciente, com o seu vasto reservatório de conhecimentos adquirido ninguém sabe como, o seu caráter distinto, a sua inferior moralidade, as suas constantes mentiras, não passam de uma causa tão teórica como uma pessoa falecida ou qualquer outro espírito. Chamar de científica a primeira hipótese e de não científica a intervenção de espírito é deturpar os fatos. Súbita indisposição. Muito interessante é o caso que o Wallace se refere depois no mesmo livro, não tanto pelo fenômeno tipicamente comum que descreve, como pelo modo que incidentalmente ilustra a atitude preferida pelo autêntico investigador psíquico. Após relatar terríveis uivos e guinchos ouvidos por diversas pessoas, diz que, apavorados, 3 cães que dormiam em vários dormitórios da casa assombrada estavam todos agachados de cerdas eriçadas, e um deles, um bulldog feroz, se esconderam debaixo de uma cama, todo trêmulo. Mas um investigador psíquico soluciona tudo isso prontamente, eliminando sumariamente os ruídos. Se não são ruídos reais e naturais, deve ter sido alucinação coletiva. E quanto aos cães, sugere que, por uma coincidência deveras notável, todos eles poderiam ter sido, no mesmo instante, acometidos de um mal súbito. Todavia, a despeito de tais absurdos, a despeito de snobismo de seu vocabulário adotado termos como panestesia, hiperprometia, metédica, que foram descritos por seus membros como entre os mais impressionantes fenômenos da pesquisa psíquica, e despeito de sua errônea e estúpida condenação da exígne Madame Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica e Sociedade de Investigações Psíquicas. A Sociedade de Investigações Psíquicas tem realizado uma grande obra no mundo, e nessa conformidade lhe expressamos nosso agradecimento. No entanto, quão facilmente poderia ter ela feito muitíssimo mais. Também seus métodos de tratar um fantasma
se cientificamente satisfazem os seus membros, já não são tão satisfatórios para os desencarnados, nem é recomendável a sua aceitação geral. De minha parte, prefiro considerar o fenômeno espectral mais como a manifestação de um irmão meu necessitado de auxílio do que um fenômeno de alucinação subjetiva. A atitude aconselhável. Qual deverá ser, então, perguntará o leitor, a atitude de quem se defronta com um espectro? Pergunta. A de circunspecção, tal como ele se achasse ainda no plano físico, mas tendo também em conta que provavelmente se ache premido pelo tempo. Colocai-vos na atitude que, sem dúvida, é habitual em vós, de aproveitar toda ocasião para auxiliar o próximo e dizer: aqui há alguém necessitando de auxílio, em que poderei servi-lo? Pergunta. Acolhei com um sorriso amistoso e perguntei-lhe solicitamente: que posso fazer por ti? Eu farei com imenso prazer. Talvez ele não vos articule palavra, pois nem sempre pode manifestar-se audivelmente, ou mesmo usar outro meio de expressão, ainda que nem por um sinal se dê a entender e desapareça. Com um ar contrariado, estáis certo de que ele continua ao vosso lado, e falai-lhe como se estivesse vendo, Perguntar-lhe se pode comunicar-se por meio de golpes e, em caso afirmativo, proporcionar-lhe um sistema de sinais conforme se usa nas sessões espiritistas. Porém, se não fordes capaz de fazer nada disso, resolvei que durante a noite, enquanto o vosso corpo dorme, vos poreis à sua disposição no plano astral, onde podereis falar-lhe sem a menor dificuldade. Entretanto, infundi-lhe a confiança para que não sinta desassossego nem temor. Com efeito, vossa atitude há de ser tranquila e simpática, disposta a prestar o auxílio pedido. Preparação necessária. Para que seja esta atitude quando a ocasião se apresente, deveis compreender o que é a morte e convencer-vos de que o desencarnado continua existindo tal como era em vida. Se o considerardes como um próximo precisando de auxílio, não tereis medo algum, e sim o amareis, e o perfeito amor afasta o medo. Outro ponto importante é o de ensinar de vossos filhos a encarar a morte sob seu verdadeiro aspecto, porque muitas vezes amas e empregadas ignorantes amedrontam as crianças com contos terroríficos ou augúrios supersticiosos, de modo que mais tarde é impossível tirar-lhe os falsos conceitos dos quais estão imbuídos. Mas se ensinar às crianças que a morte não é tal como lhe apresentam certas pessoas, e se elas compreenderem qual o seu companheiro de brinquedo não morreu, mas apenas mudou de vida, e que em circunstâncias favoráveis ele poderá aparecer novamente no mundo físico. As pessoas dotadas de necessária receptividade, em condições de prestar-lhe auxílios, não só se livrarão de muitos temores vãos e falsos conceitos, como também estarão dispostas a se portarem sensatamente diante do espectro, se tiverem a feliz oportunidade de deparar-se com um deles. Verdadeiramente, ante nós se abre um futuro glorioso, quando vivos e mortos estarão lado a lado em santa comunhão espiritual e auxílio recíproco, sem muito temor ou engano, quando a imortalidade da alma não será mais um nebuloso dogma teológico, e sim uma reconhecida e demonstrada verdade, quando não mais nos preocuparemos de ter ou não corpo físico em determinado momento de nossa existência, então teremos a oportunidade de prestar serviço e de acelerar nossa própria evolução. Este conceito da vida e da morte não é um sonho para longínquo futuro, porque já é uma realidade para todos os que conhecem os ensinamentos teosóficos e os vivem praticamente. Quando viver assim, verá como de nossa parte já temos visto que quem assimila estes ensinamentos tanto quanto nós, que aprenderemos por nós mesmos submeter-nos à divina lei da pureza, ao altruísmo e amor. Espiritismo e investigações psíquicas. Fenômenos espiritistas.
fenômenos autênticos. Outro meio de possivelmente se obter informações referentes à supervivência do homem após a morte é a linha de investigação dos fenômenos empreendido em sessões espíritas, assim como muitos dos fatos que a teosofia nos expõe tão claramente poderiam ter sido deduzidos de um exame e comparação muito cuidadoso dos registros de aparições. Também muitos deles poderiam ser inferidos de análise e comparações dos relatos constantes da literatura espírita. Todavia, poucos são os que o fazem, a não ser os próprios espíritos, que via de regra nunca se expõem claramente num sistema coerente. Mas o conhecimento dos fatos que obtemos nas fontes teosóficas nos habilita a examinar vários tipos de aparições ocorridas e explicadas pelos espíritos, e assim atinar como classificar e compreender os fenômenos espiritistas na base desse conhecimento. Sempre fui de opinião que os espíritas deveriam acolher com simpatia o sistema teosófico, porque grande parte da oposição que eles encontram na aceitação de seus fenômenos provém da suposição de que suas afirmações colidem com as normas científicas e não se harmonizam com nenhum sistema racionalista. Essa suposição é de toda errônea, mas também pouco faz o espiritismo para dissipá-la. Por enquanto, continua insistindo em muitos justamente em seus fatos, geralmente nada faz por ajustá-los à ciência. Ao que parece, a tendência mais em voga ali é exclamar: que maravilhoso, como é fabuloso, que beleza, e deixar-se empolgar pela admiração e temor, ao invés de compreender quão natural é tudo isso, e que é tão belo justamente porque é tão natural, pois é belo tudo quanto é deveras natural. Somente nós, reduzidos ao pessimismo por nossa própria corrupção e interferência nos métodos da natureza, que caímos em dúvidas e hesitantemente falamos de certas coisas demasiado boas e demasiado belas para ser verdadeiras. Ainda não compreendemos que é precisamente por ser boa e bela que uma coisa é verdadeira, e que a expressão muito mais exata seria: é demasiado boa para não ser verdadeira, pois Deus é verdade e Ele é bom. Explicação teosófica dos fenômenos espiritistas. A explicação que a teosofia dá sobre os planos da natureza é a existência de muitas variedades de matéria mais sutilmente subdividida, com suas forças específicas e atuantes, abre logo o caminho para a compreensão de muitos dos fenômenos de uma sessão espírita. Quando, além disso, passamos a compreender a posse pelo homem de veículos correspondentes a cada um desses planos, e cada veículo com novos e dilatados poderes, torna-se tão claro como a luz meridiana, muito do que antes era tão obscuro. Descrevi plenamente as faculdades em meu livro Clarividência, não sendo necessário repeti-los aqui. Bastará observar que tão pronto aprendemos a sua natureza, vemos como é possível a um morto que esteja disposto a ler um trecho num livro fechado, ou uma carta encerrada numa caixa, veio informar o que está ocorrendo a qualquer distância, ou ler os pensamentos de uma pessoa qualquer, presente ou ausente. Tudo que um desencarnado faça nesse particular poderá fazê-lo facilmente qualquer pessoa viva que tenha atualizado seus poderes latentes de visão astral, pois todos os atos de quem atua em seu corpo astral e que parecem maravilhosos e fenômenos do plano físico são simples e comum a habitantes do mundo astral. Quem não haja estudado esses assuntos não está familiarizado com tais manifestações, nem compreende como se produzem. Sente para com elas o mesmo que sentiria um selvagem ante o uso que fazemos da luz elétrica ou telefone. Mas o homem inteligente e culto se acham em dia com o mecanismo de cada um destes casos e encara os resultados obtidos não mais como mágicos e sim naturais, e passa a examinar a matéria por um prisma todo diferente, uma classificação. Assim, pois, à luz dos conhecimentos teosóficos relativos ao plano astral e suas possibilidades, podemos tentar uma espécie de classificação dos fenômenos das sessões
espiritistas, talvez seja mais fácil de expô-los segundo os poderes empregados em sua manifestação, e assim agrupá-los em 5 divisões. 1. Os que implicam no emprego do corpo do médium, discurso em transe, escrito, desenho e pinturas automáticas, caracterização de personagem e às vezes trabalhos em prancheta. 2. Os dependentes da posse da visão astral comum, tal como achar um trecho num livro fechado, a leitura de um escrito dentro de uma caixa fechada, a chave, responder perguntas mentais, descobrir uma coisa ou pessoa desaparecida. 3. Os que envolvem materialização parcial, geralmente não em ponto de visibilidade. A este grupo pertencem os golpes, a inclinação, o giro de mesas, levitação de objetos, escrita em ardósias ou qualquer tipo de escrito ou desenho feitos diretamente pela mão do desencarnado e não através de um instrumento do médium, ou o som de suas vozes, o toque de uma mão desvanecida e o som de uma voz que já emudeceu. Suspirava o poeta. Quase todas as atividades menores de uma sessão espírita cabem neste capítulo, como tocar ou fazer flutuar um instrumento musical, e mesmo os arrepios tão comuns nos primeiros estágios do mediunismo. Talvez se enquadre também aqui o trabalho com a prancheta ou qualquer de comunicação chamada ouja. 4. As várias atividades que requerem mau conhecimento das leis da física astral, como precipitação de uma escrita ou pintura, produção intencional de diversos tipos de luz, duplicação de objetos, seu transporte à distância ou sua produção num cômodo fechado, passagem de matéria através da própria matéria, ou manejo e produção de fogo. 5. Materializações visíveis. Proponho-me a examinar cada uma destas categorias, esforçar-me para ilustrá-las e explicá-las quanto possa, extraindo casos de obras autorizadas sobre o assunto. E às vezes de minha própria experiência. Durante muito tempo investiguei pacientemente o espiritismo, e dificilmente encontro nos livros que leio um fenômeno que eu próprio não tenho examinado repetidamente, sob condições testadas, de sorte que é este um assunto sobre o qual posso falar com relativa confiança. Talvez seja útil como uma introdução à nossa consideração detalhada do assunto, descrever como fui levado a fazer minhas incipientes experiências nesta linha. O que há além da morte, Charles Webb Leadbeater.